Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos confrontos filosóficos mais importantes do pensamento moderno. De um lado, a gente tem um sistema gigantesco que tenta explicar absolutamente toda a realidade. E do outro, uma rebelião, uma filosofia que surge em nome da experiência de cada um de nós, do indivíduo. E tudo isso parte de uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez alguma vez na vida. Será que a vida tem um sentido que já está pronto, só esperando a gente descobrir? Ou será que somos nós, com nossa liberdade, nossa angústia, os únicos responsáveis por inventar um sentido para ela? Essa é a grande questão que separa essas duas visões de mundo que a gente vai analisar agora. Ok, vamos começar do começo. Para entender o existencialismo, primeiro a gente precisa conhecer o gigante intelectual contra o qual ele se rebelou. E esse gigante era o sistema monumental, quase inacreditável, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. O coração de tudo para Hegel é a ideia de espírito absoluto, ou Geist em alemão. Pensa assim, não é um fantasma não. É como se fosse uma consciência universal, única. Como se a própria história fosse um grande cérebro pensando, evoluindo e se tornando consciente de si mesma através de nós. Para Hegel, a história da humanidade não é só um monte de coisa acontecendo ao acaso, mas sim o próprio espírito se conhecendo e se realizando. E como é que isso acontece? Bom, segundo ele, através de um processo com 3 grandes etapas. Primeiro, a gente tem a ideia pura, abstrata, que ele chama de lógica. Depois, essa ideia se manifesta no mundo físico, na natureza. E, finalmente, ela volta para si mesma, só que muito mais rica e consciente, através do espírito, que se manifesta na arte, na religião e, no ponto mais alto, na filosofia. E nós, como indivíduos, somos só momentos dentro desse grande movimento. E aqui tem um ponto que é fundamental. Quando Hegel fala em reflexão, ele não está falando da gente olhando para dentro, pensando na vida, não. A reflexão hegeliana é o próprio espírito fazendo um segundo pensamento, ou seja, olhando para a sua própria história para entender o caminho racional que ele percorreu. A vida de uma pessoa, uma guerra, uma obra de arte, tudo isso é só matéria-prima para essa reflexão cósmica. Mas e se um indivíduo levantasse a mão e dissesse, peraí, e a minha angústia? As minhas escolhas, a minha paixão, o meu medo da morte? Isso não pode ser só um detalhezinho no plano cósmico de um espírito absoluto. Pois é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada. E o primeiro rebelde dessa história tem nome e sobrenome: Søren Kierkegaard. Como a nossa fonte mostra, ele pegou a palavra existência e a transformou numa arma contra o sistema de Hegel. Para Kierkegaard, o que importava não era a abstração do sistema, mas o indivíduo concreto, de carne e osso. E toda essa tensão é brilhantemente mapeada por Jacques Colette na sua obra Existencialismo, que está servindo como nosso guia aqui. Colette mostra direitinho como o foco da filosofia começou a mudar de uma forma radical. Então a virada é essa. Os existencialistas mudaram o foco do universal para o particular. Eles se concentraram no sujeito concreto, nesse eu que sente, que escolhe, na liberdade radical que a gente tem, na angústia que essa liberdade toda traz, e na sensação de que o mundo pode não ter sentido nenhum, na experiência vivida, apaixonada, e não na razão fria e abstrata. E, por fim, na experiência de ser um eu único, que não pode ser reduzido a uma peça no tabuleiro de um sistema. E isso nos leva a um conceito-chave. Se a reflexão de Hegel era o sistema se olhando no espelho da história, a de Kierkegaard é outra coisa. É uma dupla reflexão. Imagina uma pessoa sendo esticada entre o chão firme do cotidiano, do finito, e o céu infinito das possibilidades, do eterno. É esse movimento tenso, doloroso, de um indivíduo que existe no tempo, mas se sente puxado pela eternidade. É uma reflexão cheia de incerteza e não de certeza racional. Esse contraste todo fica ainda mais claro, mais gritante, quando a gente olha para a forma como cada filosofia lida com as questões mais básicas da nossa condição, o tempo e a morte. Vamos colocar lado a lado. Para Hegel, o tempo é um palco que, no fim das contas, precisa ser superado, eliminado pelo conhecimento absoluto do espírito. Já para os existencialistas, o tempo não é um palco, é a própria estrutura da nossa existência. A morte, para Hegel, é só um momento dentro de um processo universal e racional. Para pensadores como Jaspers, a morte é a situação limite, o evento que define nossa finitude e nossa individualidade. E, por consequência, o sentido em Hegel é algo a ser encontrado dentro do grande sistema. No existencialismo, o sentido é algo que precisa ser criado, construído diante do silêncio do universo. E essa comparação com Heidegger ilustra isso perfeitamente. Para Hegel, o espírito existe de alguma forma antes do tempo, e depois ele cai na história para se desenvolver. Para Heidegger, essa ideia é um absurdo. A existência humana é tempo.
O nosso ser é definido pela nossa finitude, pelo fato de que somos seres para a morte. A nossa mortalidade não é um defeito de fabricação, é o nosso alicerce. E aqui está a refutação direta. A fonte cita Heidegger dizendo: o espírito não é primeiramente, para depois cair na história. Ele existe como temporalização originária da temporalidade. Traduzindo, não existe espírito fora do tempo. O ser e o tempo são uma coisa só, inseparáveis. Essa é a grande virada de chave existencial. E aí, no fim das contas, quem venceu essa batalha? A verdade é que essa batalha nunca terminou. Essa tensão entre a busca por um sentido universal, por um grande sistema, e a afirmação da experiência única de cada indivíduo, ela continua sendo uma das questões centrais do nosso tempo. Para a gente amarrar tudo, a distinção essencial é essa. A filosofia de Hegel se preocupa com o quê? Qual é a estrutura racional do todo? Já o existencialismo se preocupa com o como um indivíduo vive a sua existência de um jeito autêntico. O foco muda do espírito universal para o sujeito singular, e o objetivo deixa de ser uma compreensão total e racional para se tornar a tarefa que nunca acaba de viver uma vida autêntica. E isso nos deixa com uma pergunta para hoje. Em um mundo de sistemas globais, de algoritmos que preveem nosso comportamento, de uma pressão enorme por conformidade, a ideia de um sistema total não soa um pouco familiar? Ou será que, pelo contrário, a afirmação radical da liberdade individual, da nossa capacidade de agir contra a máquina, é a única resposta que nos resta? A escolha entre o sistema e o indivíduo continua sendo a grande questão.